Em 10 anos, as famílias brasileiras ficaram menos vulneráveis. Entende-se como vulnerabilidade a capacidade em reagir rapidamente ao inesperado, como, por exemplo, inundações ou a perda de emprego. Ou ainda quando o responsável pela família fica doente e precisa se afastar do trabalho. O estudo foi realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que comparou os censos de 2000 e 2010. Segundo o IPEA, o índice de vulnerabilidade das famílias teve redução média no período de 19%. Dos 6 itens do índice geral, o acesso ao trabalho teve queda de 29,4%, enquanto o item recursos financeiros caiu 36,2%, sendo os maiores responsáveis pela redução média nacional. Já o desenvolvimento infanto-juvenil apresentou queda de 16%. Os piores desempenhos em termos relativos foram as condições habitacionais, o acesso ao conhecimento e a vulnerabilidade social. Entre as regiões, o Sul teve maior redução no índice geral, seguido do Centro-Oeste. Entre os estados, Roraima foi o que apresentou menor diminuição e o Maranhão teve uma redução próxima dos 19%, mas mostrou-se o estado de maior vulnerabilidade, seguidos por Piauí e Alagoas. O Distrito Federal é a unidade federativa com o menor índice de vulnerabilidade do país, apenas 0,183. E para explicar melhor esse assunto, nós convidamos Bernardo Alves Furtado, que é diretor adjunto da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do IPEA. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, cara. A gente tentou explicar mais ou menos aí na nossa matéria o que é a vulnerabilidade. Eu queria que você me explicasse com as suas palavras o que é e qual é a importância da gente fazer esse tipo de pesquisa, de analisar essa questão. Bom, a questão da vulnerabilidade, ela analisa as questões do domicílio da família que sujeitam aquela família a tendo uma questão imprevista qualquer, que a gente pode falar, por exemplo, a questão de uma pessoa ficou doente na família, ou então um parente ou um adulto daquela família fica desocupado, perde o emprego, ou a gente tem uma questão de uma ventania, uma situação física, que a habitação daquele domicílio é menos estruturada. Então, a gente analisa, na verdade, 48 aspectos relacionados à família, que algum deles tem alguns patamares, alguns limites, que a pessoa pode entrar ou não nessa questão de vulnerabilidade. Quando a gente fala em vulnerabilidade, o que coloca essa pessoa mais sujeita a uma vulnerabilidade? Traduzindo, quando você diz que esse índice melhorou, a vulnerabilidade caiu, o que foi que mudou exatamente para isso acontecer? Pois não. A gente pode concentrar nas 6 componentes do índice. Então, por exemplo, acesso ao trabalho é uma delas. Acesso a recursos financeiros. Porque, por exemplo, se a família tem algum recurso sobrando e aí precisa tomar um táxi, por exemplo, para ir até o hospital, ela tem aquele recurso disponível. Outras envolvem a questão da habitação, condições habitacionais, o desenvolvimento das crianças, acesso ao conhecimento. Então, às vezes, uma mãe com um estudo mais aprofundado, com informações mais detalhadas, ela pode lidar com as situações de forma melhor. Isso significa dizer assim, que a gente está avançando em termos sociais no país? Sim, eu acho que ele quantifica um pouco algumas mudanças que a gente tem passado no período recente, praticamente após a Constituição de 1988. E é muito difícil a gente quantificar essas melhoras, que são variadas, são heterogêneas na federação. E o estudo traz essa contribuição de um índice sintético, então a melhoria geral, mas também você pode olhar por estado, por município e pode olhar em cada uma das componentes, em cada um dos indicadores. E quando o IPEA faz esse tipo de estudo, qual é a consequência imediata dele? Ele vai ajudar que tipo de pessoas? São gestores? Onde é que ele vai ser aplicado? Bom, a essência, o objetivo do estudo basicamente é informativo. A gente parte dos dados do IBGE, o IBGE faz um censo muito detalhado e ele faz a pergunta da amostra para mais de 20 milhões de pessoas no país. Só que esses números são de difícil leitura, digamos assim. É complexo para um cidadão comum acessar e fazer as contas. O que a gente disponibiliza são informações mesmo para pesquisadores, para gestores, inclusive no nível intraurbano. Então, uma cidade como São Paulo ou Brasília, por exemplo, a gente vai ter cada um desses 48 informações, digamos assim, no nível de bairros, grandes bairros, Essa por exemplo. informação está disponível no site, não é isso? Vamos colocar o endereço aí, é ipea.gov.br, não é isso? Isso. As pessoas podem acessar lá.
Traduzindo ainda mais para as pessoas que estão em casa, a gente pode falar que o povo está mais feliz quando a gente analisa esses dados ou não? Eu acho que sim, né? O estudo não foca a questão da felicidade especificamente, mas se você tem um pouco mais de folga, digamos assim, você está em uma situação menos precária, então com certeza acho que as pessoas estão mais felizes. A gente fala em menos precário, inclusive, para o mercado de trabalho, né? Que foi um dos índices que mais melhorou. Só para a gente encerrar, o que a gente pode falar isso? Tem mais oportunidade de trabalho? A recolocação no mercado de trabalho está melhor? A questão do trabalho é vista de duas formas, né? Uma é a inserção, assim, mais pessoas estão ocupadas, né? E também se elas estão ocupadas numa qualificação melhor. Então, tem carteira assinada, está numa qualificação que é média e alta, melhor do que uma qualificação simples. Bernardo, muito obrigada pela participação. Tá? Pois não. Bom dia.